Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho na área aqui para mais um Dica de Apostador. Estou aqui gravando enquanto está rolando o Wimbledon. Tomara que o Raonic ganhe pelo menos um set do Federer. A gente acabou de ter um jogaço entre Gilles Miller e Marin Cilic. E como aconteceu uma coisa nesse jogo que frequentemente eu chamo a atenção nas minhas análises, eu vou gravar esse vídeo hoje para dar dica para vocês. Que é uma teoria que eu tenho para apostas em tênis, que é de depois de uma grande vitória, geralmente vem a derrota. Isso é uma coisa que eu já prego, quem me acompanha há muito tempo em tênis aí sabe que eu faço isso nas minhas análises há muito tempo, e hoje foi mais um exemplo claro disso. O Müller vinha de uma vitória sobre o Nadal, né? Eliminou o Nadal de Wimbledon nas oitavas de final, uma vitória espetacular, uma vitória aí em 5 sets, um jogo que foi incrível, e em sequência ele enfrentou o Marin Cilic e perdeu, e ele poderia perder para praticamente qualquer outro tenista que ele enfrenta em sequência. Por quê? Grandes jogos para tenistas que não são tão conhecidos assim no ranking, o Müller, apesar de ser o 26º, ele não é um tenista muito badalado, ele não é um tenista que tem muita mídia, nunca ganhou grandes torneios, ele foi ganhar o primeiro ATP dele só esse ano, um jogador veterano que ajustou seu jogo, bastante efetivo por sinal, de saque e voleio, um jogador canhoto. Vocês podem ver que ele, quando ele saca do lado que está aberto, na grama, principalmente a bola que sai, então ele usou muito disso contra o Nadal, do jogador tem que praticamente sair da quadra e ele tem o outro lado todo aberto para poder fazer o seu voleio, então ele foi realmente muito bem nesse torneio. Mas isso é uma coisa que acontece frequentemente do tenista depois de conseguir uma grande vitória, e eu falo grande vitória seja num Grand Slam ou no Masters 1000, um torneio muito importante, vem a derrota. Por quê? O que acontece? Além do desgaste que o grande tenista impõe a esse jogador, o desgaste físico e o desgaste mental, e o desgaste físico de um jogo de 5 sets contra o Nadal, ele é absurdo. Acontecem coisas que o tenista não está muito acostumado, como por exemplo, principalmente se é um tenista que tem ranking baixo, vem uma avalanche de mídia incrível em cima do tenista, uma coisa que ele não está acostumado. Ele passa geralmente a jogar numa quadra muito mais importante, coisa que também muitas vezes ele não está acostumado. A gente vê quadras, a quadra 9, 10, 11, 12 de Wimbledon, são quadras que tem um público muito pequeno, como se ele estivesse jogando um torneio às vezes menor do que o ATP 250, às vezes tem pouquíssima gente aí na transmissão, e de repente ele vai para uma quadra totalmente diferente, então ele sai daquele habitat natural dele de jogar jogos pequenos contra jogadores que ele conhece, no máximo aí top 50 do ranking, às vezes até top 30, não é tão badalado assim, e de repente ele vira, a mídia inteira tá vendo quem que é esse cara, por que ele chegou até lá, de onde que ele veio. É uma coisa que você pode perceber que é bem frequente depois com um tenista que não é muito conhecido. Acho que o Müller até foge um pouco dessa regra porque ele é um tenista muito bom, mas por exemplo, o Bellucci uma época ganhou do Ferrer e no jogo seguinte ele perdeu, e se você pegar aí exemplos, não vai faltar de jogadores que estão aí no top 100, ganham um grande jogo, batem um grande tenista e na sequência perdem. Isso acontece muito por conta disso, dessa badalação que eles passam a ter da mídia, que isso, querendo ou não, gera uma responsabilidade muito maior, os holofotes. Então o cara que está acostumado a jogar, ir para casa, botar por exemplo gelo e depois dormir, ele tem que ficar até tarde dando entrevista, então ele já meio que quebra a rotina, a cabeça dele já começa a pirar, porque ele realmente não está acostumado. Então essa é uma coisa muito comum que você pode levar para suas análises, é justamente isso. Depois de uma grande vitória de um tenista que não é grande conhecido sobre um grande tenista, geralmente vem a derrota. Isso, a aposta nesse sentido fica de valor. Por quê? Porque as casas acabam que começam a valorizar demais aquele. Você fala, putz, se ele ganhou desse cara que é top, sei lá, top 10, ele vai ganhar do cara que é 25, 30, 40 do mundo, e isso não é verdade, vocês podem perceber. Então as cotações, elas acabam, as casas dão muito valor para um tenista, e a gente que conhece o meio, o circuito do tênis, sabe que muitas vezes isso não é verdade, e você pode lucrar com base nisso, tá? Então uma dica que eu quero dar para você é de acompanhar o tenista que consegue uma grande vitória e perceber que muitas vezes o valor está em apostar contra. Não que é uma regra, isso sempre vai acontecer. Não é. Mas em geral, vocês podem perceber isso, que você vai conseguir ser lucrativo nas suas apostas fazendo apostas contrárias a esses tenistas por causa desses fatores que eu citei, que é essa badalação, desgaste físico, desgaste emocional, quebra de rotina, mudança aí do jogador, expectativa demais da mídia, o jogador joga mais nervoso, tem aquele famoso braço de tenista que trava, né? Então fiquem ligados, porque isso pode trazer aí muito retorno para vocês. Por fim, quero recomendar o meu grupo do Telegram, que é gratuito, é um grupo onde eu falo só sobre tênis, dou dicas sobre os jogos, análise aí das partidas, acompanho as prévias que eu tô postando, a estratégia de que é o favorito após ele perder o primeiro set. Eu estou postando praticamente diariamente lá no mercado das apostas e tenho acompanhado esses jogos junto com mais de 500 pessoas que estão lá. Pode entrar, tem um link aqui embaixo, é gratuitamente, é para a gente poder aprender e
se aprimorar ainda mais nesse esporte que eu tô curtindo demais apostar. Já aposto há anos, estava numa fase ruim, como eu falei lá no grupo, e agora eu tô melhorando demais. O Wimbledon tá sendo perfeito pra mim. Inclusive eu tinha uma bet no Miller pra poder ganhar o torneio, pagava mais de 3 mil dólares e eu encerrei logo após ele vencer o Nadal. Tinha toda uma teoria por trás e a galera que me acompanha lá sabia. Inclusive se o Murray tivesse perdido antes, eu tinha deixado e me frustrar porque ele perdeu pro Cilic, mas ele ter ganhado aí uma nota muito grande, principalmente depois que ele ganhou o primeiro set. Mas isso não vem ao caso não. Segue lá no grupo, tem o link aqui embaixo, é gratuito e a gente tem dicas de tênis lá pra vocês, beleza? No mais, não deixa de se inscrever no nosso canal, que agora tá recheado de vídeos, não tem só vídeos meus, vai ter o Tiquinho, vai ter o Roberto Teixeira falando sobre cavalos, o Gustavo e o Danilo vão postar mais vídeos também. Quero recomendar pra vocês hoje a Bet365, uma casa que eu pouco falo, mas que pra tênis ela realmente é excelente, muito por conta do stream, que inclusive em Wimbledon tem comentários ao vivo dos tenistas e dos comentaristas que ajuda demais a gente que tá analisando, beleza? Tem um bônus aqui de R$200 pra você cadastrar na Bet365 para poder ver os jogos aí e acompanhar no stream, que é dos melhores que a gente tem para as partidas, beleza? No mais, um forte abraço para todo mundo e boas apostas.